Fala galerinha, tudo beleza? Estamos de volta então ao nosso treinamento diário da Cefaz DF com mais uma questão hoje para você, falando um pouquinho de finanças públicas, um pouquinho do nosso sistema tributário no Brasil, uma questão bem interessante. Vamos lá no quadro. Julgue o item seguinte relativo à realidade econômica atual do Brasil, tá? Olha lá. É importante você saber algumas coisas sobre a realidade do Brasil, principalmente com relação ao sistema tributário. Vira e mexe o CESP cobra um item desse, mais ou menos nessa linha, tá? É importante você saber algumas coisas. Na estrutura tributária brasileira, o que é importante você saber da estrutura tributária brasileira? Primeiro, gente, é importante você saber que a nossa estrutura tributária ela é bastante regressiva, tá? Nossa estrutura tributária é bastante regressiva. Por que ela é regressiva? Porque boa parte dos tributos eles se concentram no consumo. São tributos sobre o consumo, sobre produtos. E tributos sobre o consumo, como eles não diferenciam quem é que paga o tributo, se é uma pessoa pobre ou rica, acaba pesando muito mais no bolso do pobre do que no bolso do rico. Perfeito? São tributos sobre o consumo. Além disso, a nossa legislação tributária é bastante complexa, bastante confusa. Ela não segue muito bem o princípio da simplicidade. É uma legislação tributária que, assim, não é, vamos botar assim, né? Não é. A carga tributária não é alta, não é muito alta, tá? A gente acha bastante isso, né? Mas a nossa carga tributária não é tão alta quanto parece, tá? Não é tão alta. O que acontece no Brasil não é a carga tributária altíssima, é principalmente a ineficiência dessa carga tributária, tá? Porque a gente tributa bastante, não é o máximo do mundo, não é muito mais do que os outros países, tá? A gente tributa numa média aí, bacana, só que a gente não consegue entregar os serviços públicos de qualidade que o nosso cidadão quer, né? Então isso aí é um grande problema na nossa estrutura tributária também. E ele fala de um outro problema que ocorre. Há impostos cumulativos, não passíveis de desoneração plena. Isso é totalmente verdade, tá, gente? O que é o imposto cumulativo? É um imposto que quando você tem uma cadeia de produção, por exemplo, tem uma empresa A que vende um insumo para uma empresa B, que vende um insumo para uma empresa C, tá? E só a empresa C vende para o consumidor final, suponha. Tá? Gente, o que acontece aqui? Por exemplo, suponha que a empresa A produz trigo, aí a B produz farinha de trigo e a C produz pão com a farinha de trigo, por exemplo. Certo? Isso é uma cadeia produtiva. Realmente há impostos que são cumulativos, ou seja, o imposto incide sobre o trigo fica mais caro, e aí a farinha já vai ficar mais cara, só que aí o imposto incide sobre a farinha de novo, depois incide sobre o pão de novo. Certo? O que vai acontecendo na nossa estrutura tributária? Quanto mais degraus você tem na produção, quanto mais etapas você tem na produção de um determinado produto, mas você deixa esse produto caro devido à incidência cumulativa de tributos. O tributo entra lá sobre a empresa A, depois sobre a empresa B, depois sobre a empresa C e assim vai, certo? Ou seja, isso acaba deixando os produtos mais caros, o que já é ruim, e acaba também incentivando a concentração vertical das empresas, né? Ou seja, uma empresa realizar todas as etapas produtivas dentro dela. Ela não pode vender para outra empresa porque senão você vai pagar imposto de forma cumulativa. E isso é terrível, né? Porque acaba dando uma vantagem competitiva para uma empresa que já é grande e ela quebra as pequenas dessa forma. Né? Isso é um poder de concentração dos mercados, uma formação de monopólios e oligopólios que é muito ruim para o país. É ruim porque gera ineficiência. Tinha muita gente que queria trabalhar às vezes nesse mercado, mas devido aos impostos cumulativos não consegue trabalhar, certo? Há bastante peso morto nesse tipo de estrutura. Então, é verdade, tá? Então, esse aqui é bastante verdade. Tem vários impostos, vários tributos que incidem de forma cumulativa. Alguns exemplos de tributos que incidem de forma cumulativa, né? Alguns, o ISS, dependendo do caso, incide de forma cumulativa, tá? O PIS, COFINS incidem de forma cumulativa, tudo bem? PIS, COFINS. São alguns exemplos de tributos que podem incidir de forma cumulativa, tá?
Isso é bastante verdade. E isso provoca prejuízo para o país. Provoca prejuízo, sim. Provoca ineficiência, provoca vários problemas. No mercado interno e no externo, sim. No mercado interno, quais são os principais problemas? Aumento de preços, né? Deixa os preços bem mais caros e também forma monopólios. Monopólios, oligopólios, tá? Ou seja, provoca a concentração dos mercados, a falta de concorrência. E no mercado externo é ruim também, porque veja que a gente compete com outros países que não têm esse índice de cumulatividade, ou seja, os nossos produtos ficam mais caros no exterior, o que não é bom para competir com produtos de outros países que conseguem contornar de forma melhor essa incidência de tributos aqui nos produtos. Beleza? Então o item está totalmente correto, tá? Provoca prejuízos tanto internamente quanto externamente. Valeu então, galera. Então amanhã tem mais. Te aguardo lá. Um abraço.